meia hora do seu dia, toda semana, para a gente discutir com mais profundidade as notícias que fazem parte da construção de um mundo mais sustentável, né, Guilherme? O Matinal Sustentabilidade é um oferecimento da Ambipar. E hoje o Matinal Sustentabilidade está com bastante notícia, porque falamos muito dela nos últimos meses e agora ela está aqui batendo a porta, a COP30, né? Ontem o presidente Lula discursou na abertura da cúpula de líderes da COP30. Lembrando que a COP em si começa na semana que vem, mas foi deslocada esse encontro dos líderes para um pouquinho antes dos dias da COP. Aconteceu ontem e acontece hoje lá em Belém, para aliviar um pouco a questão de como receber todos esses líderes numa cidade que já estava ali enfrentando algumas questões de logística e acomodação, né? Então, no discurso ontem, o Lula defendeu a busca de soluções para substituir os combustíveis sustentáveis, para reduzir o desmatamento e voltou a reivindicar a quantia de 1,3 trilhão de dólares, quase 7 trilhões de reais, para financiar a adaptação climática. Vamos ouvir. A humanidade está ciente do impacto da mudança do clima há mais de 35 anos, desde a publicação do primeiro relatório do IPCC. Mas foram necessárias 28 conferências para que se reconhecesse pela primeira vez em Dubai a necessidade de se afastar dos combustíveis fósseis e de parar de reverter o desmatamento. Foi preciso um ano adicional para que se admitisse em Baku a perspectiva de ampliar o financiamento climático para 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Belém honrará os legados da COP 28 e 29. Acelerar a transição energética e proteger a natureza são duas maneiras mais efetivas de conter o aquecimento global. Estou convencido de que, apesar das nossas dificuldades e contradições, precisamos de mapa do caminho para planejar, de forma planejada e justa, reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos. É isso. Ó, Bia, antes da gente chamar nosso convidado, eu queria dar uma notícia rápida aqui sobre o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF, que a gente já falou aqui. Põe na tela aí, Lucas, por favor. O fundo alcançou 5 bilhões e 500 milhões de dólares em promessas de investimento. A Noruega anunciou o maior aporte de 3 bilhões de dólares em 10 anos e a França 500 milhões de euros. A gente já falou aqui que o Brasil e a Indonésia também participam da iniciativa e tem expectativa de ter mais aporte ainda durante a COP. Uma das possibilidades que vem sendo aventadas é da Alemanha. É isso aí, Guilherme. E a gente vai chamar nosso convidado justamente porque foi dali do guarda-chuva dele no Ministério da Fazenda que esse fundo foi desenhado, então ele tem bastante coisa para conversar com a gente sobre o fundo. E hoje nosso convidado é o secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Rafael Dubé. Bom dia, Rafael. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Guilherme. Prazer estar aqui com vocês na Matinal da Sustentabilidade. Rafael, prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Eu queria te pedir para você explicar, por favor, como esse fundo funciona e no que ele é inovador. Ele é a principal aposta do governo, ou uma das principais apostas do governo para essa COP, né? Sem dúvida, acho que é uma das principais, porque são muitos temas relevantes discutidos na COP, então não é a única agenda, mas de fato ele é transformador e hoje, na verdade ontem foi um dia histórico, eu acho, por a gente estar iniciando essa cúpula dos líderes em Belém do Pará, né, no meio da Amazônia, na entrada da Amazônia, e ter esses anúncios tão relevantes de países declarando apoio ao TFFF, além já desses primeiros anúncios de valores, né? Mas vários outros países, mais de 50 países, declarando apoio ao modelo do TFFF, e alguns vão ter um período aí ao longo dos próximos meses para declarar os seus aportes financeiros no fundo. E a grande inovação é que, em vez de ser um fundo, como tradicionalmente ocorre nessa área, baseado em doações, em que a gente fica sujeito aos ciclos políticos de cada um desses países de poderem fazer
a doação, e às vezes tem um aperto orçamentário qualquer, tem uma situação geopolítica de guerra que acaba dificultando as doações. No TFFF, em vez de ter doações, a gente tem investimentos. Então, quem topar entrar aí como patrocinador do fundo, vai colocar um aporte no fundo e vai ser remunerado por aquele aporte. É como se estivesse fazendo a poupança. É como se estivesse comprando um título de investimento que vai pagar a mesma taxa de juros que pagaria, por exemplo, um título do Tesouro Americano. Então, a pessoa aporta o dinheiro, o país, no caso, aporta o dinheiro e vai receber algo como 4% de juros ao ano por aquele aporte. Esse dinheiro vai ser investido pelo TFFF em projetos que dão um retorno um pouco maior, algo como 7% ou 8% de retorno ao ano. Então, com esses 8% de retorno, a gente paga 4% para quem fez o aporte, e essa diferença, esses 3 ou 4 aí adicionais, esse spread, como a gente chama, seria destinado para os países em desenvolvimento que estão preservando suas florestas tropicais a partir de imagens de satélite, o que dá muita segurança na qualidade da informação e possibilita, na prática, o planeta pagar, o planeta remunerar pelo serviço ecológico, né, pelo serviço ambiental que está sendo prestado por esses países ao preservarem tanto carbono, ao preservarem tanta biodiversidade, ao preservarem os ciclos hídricos. Então esse é o desenho do fundo, um modelo baseado em investimento e não em doação. Né, que o fundo tem essas promessas de aportes totalizando 5,5 bilhões de dólares. O senhor comemorou aí como um dia histórico ontem, esse dia dessas doações. O governo, de uma maneira geral, pelo que eu estou acompanhando das declarações do ministro da Fazenda, lá em Belém, do presidente Lula, enfim, então, vendo como uma vitória, né, esse número. Mas eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente, porque o próprio governo, né, a gente teve até uma conversa há 2 meses, não me lembro exatamente aqui, lá no meu programa na Rede TV, fala que o aporte inicial dos patrocinadores precisa ser de 25 bilhões de dólares para que o fundo atinja a dimensão de 125 bilhões de dólares, que é o que foi desenhado e que o governo e a Fazenda veem como o montante necessário para esse fundo. Então, como que fica essa conta? Se a gente está falando de 5 por hora, 5,5, né? Sendo que já era o anúncio do Brasil, do próprio Brasil colocando dinheiro no fundo para estimular e para mandar um sinal de que é um país que vai conservar suas florestas, mas vai também contribuir, né? Colocando recursos ali no fundo. Mas como que fica essa perspectiva aí? Estamos comemorando 5, mas estávamos precisando dos 25. Perfeito, ótimo ponto, Beatriz. O desenho do fundo, quando ele estiver na plena maturidade, é ele ter esses 125 bi no total, sendo 25 captados a partir de países ou de filantropias e os outros 100, para totalizar os 125, captados no mercado a partir de emissão de títulos do próprio fundo. Então, a meta com que a gente vem trabalhando para essa captação inicial é de 25, né, ao longo dos próximos meses e anos, para ele ter plena maturidade. Como ao longo do último ano, dos últimos 2 anos, na verdade, a gente vinha trabalhando com um grupo de países para desenhar o fundo, para ter o modelo de governança pronto, para ter definido como é que vai ser o padrão de investimentos, o portfólio de investimentos, avaliação por agência de classificação de risco, quanto à nota de crédito do fundo. Todo esse trabalho foi feito ao longo desse período e a nossa meta era chegar até a COP com isso tudo pronto para aí sim iniciar a etapa de captação de recursos. Então o Brasil está assumindo a presidência da COP. Hoje, na verdade, semana que vem, que é quando começa a COP, o Brasil assume formalmente a presidência da COP e a gente fica na presidência da COP por 1 ano, até a COP seguinte, a COP 31, que ainda vai ser definida onde será. Então a ideia do Brasil é estar com isso tudo pronto agora para o início da COP, para ser apresentado para o conjunto dos países da COP, e ao longo desse ano em que o Brasil vai estar presidindo todo esse processo, a gente fazer o engajamento para ter as captações adicionais. Para o fundo entrar plenamente em operação, tem todo um período de captação de recursos, de emissão de título, de montagem de equipes, de preparação. Então, a gente não precisa ter os 25 bi nessa semana. A gente precisa construir o caminho para a gente captar esses 25 bi e depois os 100 adicionais do setor privado ao longo dos próximos meses. Então, a gente vinha trabalhando com a ideia de estar com isso tudo pronto, preparado para rodar até a COP e poder apresentar a solução completa
para esses países. E, de fato, isso foi atingido e não foi fácil conseguir montar isso. Muitos atores envolvidos, muitas regras financeiras precisaram ser consolidadas e avalizadas e reconhecidas como íntegras por atores diferentes, e agora a gente tem o Banco Mundial participando desse processo, é quem vai ficar vinculada à gestão do TFFF, e ver países como Noruega, França, Indonésia reconhecendo a solidez do desenho do TFFF e já fazendo os primeiros anúncios é uma vitória inquestionável. Hoje ainda vai ter o encontro do presidente Lula com o chanceler, o primeiro-ministro da Alemanha, então é possível que venha ainda um aporte adicional já nesse primeiro momento, mas a expectativa da gente é, ao longo da presidência do Brasil da COP, então começando agora até o ano que vem, a gente conseguir avançar nessa captação. E o fundo, vale dizer, Beatriz, ele consegue começar a operação mesmo sem chegar aos 125 bi. Então, mesmo com uma parcela menor, ele já pode iniciar as operações. Então, ter conquistado isso, já agora está o fundo pronto, e receber essas primeiras captações, que no fundo é um reconhecimento de países já muito maduros financeiramente, de que o fundo está bem desenhado, está estruturado, tem uma governança sólida, é uma conquista enorme para o Brasil e para o mundo, na verdade. Rafael, outra proposta do Ministério da Fazenda é o mercado de carbono global. Como é que ele vai funcionar e qual a expectativa de vocês para adesão a essa proposta? Ótimo ponto, Guilherme. Eu acho que essa é uma das grandes propostas também que a gente está envolvido, e as pessoas às vezes têm certa dificuldade de compreender o alcance que essa proposta tem. Enquanto o TFFF é muito central do ponto de vista de preservação de florestas, a ideia dessa coalizão aberta para o mercado regulado de carbono, ela é muito central para a gente lidar com o grande desafio da mudança do clima, que são as emissões de gases de efeito estufa. E aí vale esclarecer que muita gente, quando pensa em mercado de carbono, associa apenas a ideia do que existe hoje aqui no Brasil, que é o mercado voluntário de carbono, por meio do qual as empresas seguem poluindo, seguem emitindo gases de efeito estufa e compensam essas emissões comprando créditos florestais. Isso não é propriamente o mercado regulado de carbono, esse é o mercado voluntário, que já existe hoje, está funcionando e, como o próprio nome diz, é voluntário. No mercado regulado, de outro lado, estabelece um teto de emissões para um país ou para uma região, e aquele teto vai caindo ao longo do tempo. Todas as atividades produtivas que resultam em emissão de gás de efeito estufa, e aí estou falando de produção de aço, produção de cimento, refinaria de petróleo, né? Essas grandes emissoras, não são empresas pequenas, são só empreendimentos muito grandes, essas atividades têm que comprar uma cota dentro desse teto maior, esse teto nacional ou regional de carbono. O que na prática significa que você desestimula atividades que resultam em muita emissão e estimula aqueles processos produtivos que têm um menor impacto ambiental. Então, quem está produzindo um aço de menor impacto ambiental vai precisar de menos cotas, portanto vai gastar menos nisso. Quem está ainda com um processo mais antigo, que resulta em muita emissão, usando carvão, por exemplo, vai tender a ter um custo adicional. E o grande ponto é que hoje há uma certa fragmentação desses mercados de carbono. Cada país tem regras diferentes de mensuração, de verificação, regras diferentes de offset, como a gente chama, que é a de compensação de carbono. Então, a primeira etapa agora é a gente tentar harmonizar essas regras dos diversos países para criar alta integridade do mercado de carbono e, quem sabe, mais para frente, a gente tem uma plena interoperabilidade entre essas cotas e créditos de carbono entre os países. O grande ponto com isso é que a gente supera o impasse das negociações climáticas que exigem a aprovação unânime dos quase 200 países que estão no processo de negociação da COP. A gente consegue formar essa coalizão só com aqueles países, aquelas jurisdições que estão se dispondo a acelerar o processo de descarbonização. Então a gente supera o poder de veto individual que qualquer país pode ter no processo negociador. Ao mesmo tempo, é uma medida de alta efetividade, porque, como eu comentei, ela coloca um teto de emissões e um teto declinante no tempo, até idealmente a gente chegar no net zero. Então ela efetivamente reduz as emissões ao encarecer os processos que têm maior impacto ambiental e tornar mais competitivos os processos de menor impacto ambiental. E a gente ainda adicionou aí elementos de justiça social, de justiça climática, para que os países com renda per capita menor tenham certas regras mais favoráveis dentro desse mercado integrado de carbono do que os países de renda média mais alta. Então, ela soma aí justiça,
efetividade e viabilidade política. Então a gente está muito entusiasmado com esse cenário da coalizão aberta do mercado integrado de carbono e estamos muito felizes ao receber já sinalizações fortíssimas de vários dos países que já têm mercados de carbono que vão topar aderir a essa coalizão aberta proposta pelo Brasil, incluindo aí a União Europeia, incluindo a China, incluindo o Reino Unido, alguns dos maiores mercados de carbono do mundo que já sinalizaram que vão aderir a essa iniciativa. Secretário, então, o senhor mencionou esse ponto aí da viabilidade política, né? Tanto ao Fundo para Florestas Tropicais como esse mercado, essa coalizão pelo mercado global de carbono, são propostas de adesão, né? Os países aderem se eles querem, não é necessário chegar a esse consenso. É um sinal de que a gente deve manter uma expectativa baixa, digamos assim, para a negociação diplomática em si, com relação a consensos entre os quase 200 países que estão na COP? Eu acho que o grande ponto é que boa parte das negociações que estavam previstas, as negociações que são chamadas de mandatadas, né, que é o ciclo ali da discussão diplomática propriamente, boa parte desse ciclo já avançou com o Acordo de Paris, lá em 2015, e com as múltiplas COPs aí, desde então as 9 COPs aí, 8 COPs subsequentes, inclusive a anterior agora do Azerbaijão, em Dubai. Então a maior parte dos itens do Acordo de Paris que precisavam ser regulamentados já o foram. Então a gente está agora na etapa de implementação. Como é que a gente viabiliza que os objetivos do Acordo de Paris se materializem e efetivamente gerem um padrão de crescimento econômico, um padrão de desenvolvimento que tem menor impacto ambiental. Por isso que o presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, tem sempre falado que essa deve ser uma COP da implementação. O presidente Lula falou isso também. É hora da ação. Por isso que, em paralelo ao que ainda resta, que são ainda pontos técnicos muito específicos das negociações diplomáticas, foi criada uma chamada Agenda de Ação, que é o conjunto de medidas que vai viabilizar a gente materializar as ambições que estão colocadas lá no Acordo de Paris. Então, tanto o TFFF quanto essa coalizão aberta do mercado de carbono são parte da agenda de ação. Não é porque a outra parte está inviabilizada, é porque boa parte das regulamentações técnicas ali já está feita. O que a gente precisa agora é fazer as coisas acontecerem. E fazer acontecer, em parte, depende da ação doméstica de cada país, o que cada país está fazendo dentro de sua própria jurisdição, e, em parte, de articulações maiores, como é o caso do TFFF e da coalizão aberta do mercado de carbono. No caso do Brasil, vale dizer que, para além dessa agenda internacional que a gente está trazendo, o Brasil tem uma agenda doméstica muito sólida nessa área. Por isso que a gente chega com legitimidade para propor esses pontos adicionais na COP. Porque o plano de transformação ecológica, que já está em curso aqui no Brasil, com inúmeras ações já implementadas, já fazendo acontecer aqui no Brasil essa transição para um modelo de desenvolvimento de baixo carbono, já está em curso. Então isso traz legitimidade para o Brasil, porque a gente aprovou aqui mercado regulado de carbono, aprovou lei de combustível do futuro, está com Ecoinvest, emissão de título soberano sustentável, enfim, várias medidas que já estão efetivamente possibilitando a gente reorientar o padrão de crescimento econômico do Brasil para um padrão de crescimento com inovação tecnológica, alta produtividade e baixo impacto ambiental. Rafael Dubé, muito obrigado pela tua participação, por ter explicado esses pontos todos para a gente. A gente vai acompanhar com lupa aqui a COP, a adesão tanto ao TFFF quanto ao mercado de carbono, e você já está convidado para voltar aqui para a gente falar sobre o desenrolar das duas propostas. Valeu demais pela sua participação. Com o maior prazer voltarei aqui, Guilherme. Grande prazer. Vou falar contigo e falar com a Beatriz. Bom dia a vocês. Bom dia. Bia, e temos nosso quadro Negócios Verdes. O que você trouxe para a gente hoje? Bom, Guilherme, a primeira coisa é que se essa coalizão aberta do mercado global de carbono realmente tiver adesão e for para frente, acho que a gente vai ter muito para falar de negócios verdes envolvendo aí os países e esse mercado global de carbono, né? Vamos ver o que vem aí pelos próximos dias. Mas o que a gente trouxe aqui, a empresa chinesa GWM vai lançar agora, na COP30, um barco movido a hidrogênio verde. É um projeto pioneiro na América Latina, usando a tecnologia do hidrogênio verde no transporte de passageiros e mercadorias.
É uma colaboração entre o Grupo Náutica, a JAC, Itaipu Parquetec e a GWM Hidrogênio. O funcionamento baseia-se nas células a combustível de hidrogênio, que geram eletricidade, por meio de uma relação eletroquímica. A gente já falou aqui no Matinal Sustentabilidade que o hidrogênio é o elemento mais abundante no planeta Terra, mas para a gente conseguir utilizá-lo, precisa ser feita essa reação eletroquímica, e a grande questão da sustentabilidade, de ter um hidrogênio verde, é usar para esse processo uma fonte de energia renovável, né? Então, esse é o tal do hidrogênio verde, sobre o qual teve muita aposta nos últimos tempos, um pouco mais de pé no chão, talvez um pouco mais de ceticismo quanto ao tamanho desses projetos, porque o hidrogênio verde ainda é caro, e isso está impossibilitando a ampliação da escala desses projetos. Ainda não está havendo demanda tão alta quanto se imaginava há uns 2 anos atrás, mais ou menos, mas segue sendo a principal aposta de um combustível para substituir o petróleo aí no longo prazo. Então, durante a COP30, esse navio, o Explorer H1, vai ficar atracado em uma ilha flutuante artificial montada pelo Grupo Náutica em Belém, e vai ser uma vitrine dessa inovação e da possibilidade de uso do hidrogênio verde. Muito bom. O hidrogênio verde é um dos nossos temas mais frequentes aqui no Sustentabilidade, né? A gente fala bastante, por causa dessa centralidade que ele tem como resposta aos desafios na transição energética. Muito, muito interessante isso. Bia Bula, acabamos nosso matinal essa semana, nosso matinal Sustentabilidade hoje. Semana que vem tem mais. Um belo fim de semana para você, um belo fim de semana para a nossa comunidade. Um beijo para todo mundo e até segunda-feira. Até segunda, bom final de semana.